Olá, esse é o canal Livros de Química. Sou Kainan, sou professor de Química. E esse vídeo agora é sobre a história e a evolução do modelo atômico, em resumo. E a ideia de átomo já vem dos filósofos gregos, né? Já era discutida, debatida na alquimia antiga, né? Mas principalmente entre os filósofos gregos, os pré-socráticos, né? Epicuro, Demócrito defendiam a existência do átomo, e mais alguns. Aí, depois de Sócrates e Platão, né, Platão tinha uma teoria de que o universo era feito de pequenos, né, microscópicos triângulos, né, triângulos mínimos, né, que eram invisíveis e que a composição desses triângulos formavam todos os corpos, todos os seres vivos, tudo que existe como matéria no cosmos. Aristóteles vai vir com uma ideia diferente um pouco no sentido dos cinco elementos. É Aristóteles, filósofo grego que vai falar com mais propriedade sobre os cinco elementos, né? Fogo, água, terra, ar e éter. O éter que seria uma forma de unir os quatro elementos, né? A quintessência do cosmos, da vida. Então esses cinco elementos de Aristóteles, né, principalmente os quatro, né, ele vai falar do éter também, já fala de uma quintessência, mas tem outros filósofos, outros filósofos vão falar sobre a quintessência, não apenas Aristóteles. Ele vai falar dos quatro elementos, das propriedades, e que não existe átomo, tudo é uma composição desses quatro elementos em maior ou menor quantidade de cada um. E algumas coisas têm zero quantidade. Uma pedra não tem nada de fogo, de ar, de água, é só uma pedra, né? E dependendo da pedra pode ter um pouco mais de água ou não, tal, mas enfim, tudo é essa mistura dos quatro elementos para Aristóteles. E aí a alquimia vai debater, né, a questão dos fluidos, e o átomo vai ser deixado de lado ao longo de quase 2 milênios, até que Dalton, né, com as ideias dos cientistas que vêm antes dele, né, Isaac Newton, com o cálculo diferencial integral, a lei da gravidade, Francis Bacon com o método científico experimental, né, Lord Boyle com a química, né, como uma ciência sem o misticismo. Aí Dalton vai definir o átomo como uma esfera indivisível e vai usar o nome átomo, né? Átomo. Tomo quer dizer divisão, né? Que nem num livro lá do sexto ano, do sétimo ano, um livro da escola, que tem várias divisões, né? O livro tem lá uma unidade fala, né, sobre ecologia, no livro de ciências fala mais sobre ecologia, outra unidade fala mais sobre o corpo humano. Então dentro do livro são unidades ou divisões que no latim é tomo, né? E átomo é não divisível, certo? Tomo quer dizer divisão. A Dalton vai usar o nome, Dalton vai definir o átomo como uma esfera rígida e indivisível, e ele vai provar a existência do átomo através das reações químicas e das proporções dessas reações químicas. Reagentes, né, químicos, que são a matéria-prima, né, das reações, então os reagentes iniciais e os produtos finais das reações. A mudança, né, a massa se conserva, como diz Lavoisier, considerado o pai da química, pelo menos da química ocidental, né, que depois, né, ao longo do século XIX se espalha pelo mundo. Aí Lavoisier, né, vai dizer que a massa se conserva, e Dalton vai, junto com Lavoisier, fazer testes com reações químicas, tabelas, né, compridas, vários cadernos com tabelas,
para definir proporções dessas reações químicas, né? E a partir daí, ele vai conseguir determinar razões e proporções entre átomos, por exemplo, de oxigênio e hidrogênio, que formam a água. Aí ele vai dizer que a água é um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Isso o Dalton. Aí o Lavoisier faz os testes com as reações, calcula as proporcionalidades e ao longo do tempo, junto com outros cientistas, o Lavoisier é um dos que consegue chegar mais perto da fórmula H2O da água que a gente conhece, por causa das proporções em massa. Então, a primeira característica desse átomo, que é uma esfera rígida de Dalton, é a massa atômica. Aí, quase no final do século, isso ao longo do século XIX, o átomo é uma esfera indivisível, rígida, né? Que tem a sua massa atômica. Então, cada elemento químico tem a sua própria massa atômica e as suas propriedades químicas das reações, né? Então, o oxigênio reage com hidrogênio, com cloro, com mercúrio, de maneiras sempre regulares para o oxigênio. E aí o cloro tem o seu comportamento químico, o mercúrio, o nitrogênio, o nitrogênio não tinha esse nome, era azoto, o hidrogênio. Então, cada elemento químico com as suas propriedades químicas de reatividade e a sua massa atômica, já calculada. Aí, nesse período, Mendeleev, ou Mendeleev, como preferir, o Mendeleev, o russo, vai fazer a tabela periódica, usando as massas atômicas e as propriedades químicas dos elementos químicos, e algumas propriedades físicas também, né? Aí você tem, no final do século XIX, Thomson vai descobrir o elétron através de bulbos de vidro, que são semelhantes às nossas lâmpadas, as lâmpadas compridas, né? Que nem aqui não tem a lâmpada, né? Mas essas lâmpadas compridas são um bulbo de vidro com gás, e esse gás conduz eletricidade de acordo com a quantidade de eletricidade, de energia elétrica que você faz circular dentro do bulbo, né? Que você faz atravessar esse bulbo. Aí cada gás tem a sua cor, cada gás conduz eletricidade em uma certa medida. E através desses experimentos o Thomson vai descobrir o elétron, calcular a massa do elétron, né? Põe um bulbo, põe uma ventoinha, tipo um catavento dentro do bulbo, e o bulbo se mexe só com eletricidade, quer dizer, a eletricidade tem massa. Aí calcula a massa do elétron. Aí não é mais o átomo uma esfera indivisível rígida, né? Que o apelido é a bola de bilhar. Não. Agora é uma esfera com carga elétrica positiva, ainda uma esfera rígida, e em volta dessa esfera, né, como que grudadas como se fossem ímãs, os elétrons com carga negativa, carga elétrica negativa, que é um nome que poderia ser preto e branco, azul e vermelho, mas ficou carga positiva e carga negativa. E aí o núcleo do átomo tem carga positiva, que é a esfera do átomo, e os elétrons têm carga negativa. E aí o apelido desse átomo, desse modelo atômico, é o pudim de passas. Logo depois teve a descoberta da radioatividade, mais ou menos em 1895, pelo casal Curie, Marie e Pierre, que nós já conversamos em outro vídeo. Contamos a história e tudo. Então, mais uma propriedade atômica para diferenciar os átomos, e é uma propriedade que, como diferencia um elemento químico do outro, o urânio do tório, o tório do polônio, o polônio do rádio, então é uma propriedade do átomo, de cada elemento químico. Aí depois vai vir os experimentos de Rutherford e alguns outros cientistas, que é uma lâmina de ouro em volta dessa, né, uma lâmina de ouro em volta dessa lâmina, um papel de filme, uma abertura para atirar radiação, né? Radiações, né, energias diferentes.
E aí essa emissão de energia, né, ela vai testar, né? Vai testar o comportamento do átomo da folha de ouro para tentar entender o comportamento do átomo e a estrutura do átomo, né? E aí essa energia é direcionada e aí uma parte é rebatida pela folha de ouro e a maior parte atravessa, o que prova que o átomo é quase que inteiro vazio. E aí vamos ao modelo planetário do átomo, que é um núcleo com os elétrons em volta, em órbitas, que é o modelo que a gente conhece, que é o modelo de Rutherford, certo? É o modelo de Rutherford, o modelo planetário dos átomos. E esse modelo planetário, ele ainda não está completo, porque a mecânica do elétron em volta do núcleo positivo, com prótons e nêutrons nesse núcleo, esse elétron, uma hora ele vai fazer uma espiral e vai colidir com o núcleo. Então não está completo. Quer dizer, a mecânica das partículas não está explicando muito bem esse átomo, né? Esse modelo não está completo ainda. Aí vem o Niels Bohr, com os postulados de Bohr, dele mesmo, falando que o elétron ele fica em órbita em volta do núcleo atômico, mas ele não perde energia. Ele não faz uma espiral em torno do núcleo até atingir o núcleo. Ele não faz, porque carga negativa e carga positiva, uma hora elas vão se atrair até se tocar. Mas isso não acontece para o Niels Bohr, é um postulado. Então o elétron fica sempre na mesma órbita. O elétron só muda de órbita quando recebe ou perde energia. E ele vai para uma outra órbita, mas não pode ser uma órbita intermediária, uma quantidade de energia intermediária. Ou o elétron está numa órbita número 1, ou está na órbita número 2, ou na número 3. Ou ele volta para número 2, mas ele não pode estar numa órbita intermediária. Também é um postulado de Bohr. É o átomo de Bohr, que é quase o modelo planetário, mas sem a mecânica das partículas, que vinha do Newton. Aí são os postulados de Bohr que estão valendo. Depois vem o Schrödinger. Transforma essas órbitas em nuvens de elétrons chamadas orbitais, com uma geometria própria, geometrias esféricas, elípticas, com anéis. Quer dizer, o elétron já não é uma partícula exatamente, ele sofre um tratamento matemático da probabilística, onde pode estar esse elétron. E aí ele fica numa nuvem em volta do núcleo. Aí o elétron deixa de ser exatamente uma partícula e passa matematicamente a ser uma nuvem em torno do núcleo. Isso se chama orbital. E com todos os comportamentos elétricos e quânticos do elétron. Mas ainda não está completo, porque faltou o comportamento quântico do spin, que aí vem com um outro modelo, uma outra equação, que aí vai adicionar o comportamento do spin ao elétron. E por fim o Linus Pauling vai fazer os seus diagramas para explicar todos esses comportamentos juntos. Linus Pauling, que é um gênio na química do século XX. Eu encerro por aqui, agradeço a quem assistiu esse vídeo, peço para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Gratidão e um abraço.